Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos chegando aqui no blog do Mazzutti com um assunto que era para ser um assunto menos pesado do que o fato que aconteceu ontem e repercute hoje em todas as mídias de um senhor que morreu espancado de cor negra no Carrefour em Porto Alegre. Às 0 horas atrás, como manchete, quando cheguei lá, ele já estava imobilizado, diz mulher, de homem espancado até a morte em supermercado. O caso ocorreu ontem à noite, no Carrefour, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre. Ao tentar descrever o gesto do marido, o funcionário do Carrefour, Melina Borges Alves, repete, ele só fez assim com a mão, faz um gesto de sai, sai, nada demais, era um brincalhão, diz ela. E ele acabou sendo espancado e morto. O Alcione Correia, filho da dona Nélia Correia, aí de Parobé, ele é professor da faculdade aí no Piauí. E hoje é o Dia da Consciência Negra, e vocês estão assistindo, o Alcione é um negro, né? Alcione, um bom dia. Como é que está aí no Piauí? Tudo bem? Olá, bom dia. Por aqui as coisas estão bem, tá um clima agradável, a meteorologia colaborou bastante hoje e infelizmente uma obra aqui que é ao lado do condomínio, ela suspendeu essa semana, então a gente tem esse silêncio, essa paz aqui para poder conversar um pouco com os ouvintes, poder conversar um pouco sobre essa ideia do 20 de novembro, mas infelizmente partindo desse mote, partindo do que aconteceu ontem. A gente pode dizer o nome do supermercado, porque se é para fazer publicidade boa, é melhor, a gente sempre preserva, não diz o nome, mas nesses casos realmente vale a pena, que aconteceu no Carrefour ontem, e que esse ano ainda, no Extra, nós tivemos um fato muito semelhante, tá? Um adolescente de 18 anos, ele sofria de transtorno de autismo, TDA, e o segurança, por essa dificuldade do jovem autista se comunicar com o segurança, ele interpretou, bom, é um preto, não está falando comigo, interpretou que era um crime como ontem e matou também sufocado igualmente como ontem. Esse outro caso de sufocamento de morte no supermercado foi ontem. Assim como esse ano, outro caso no supermercado, eu não me lembro se foi no Extra, se foi no Carrefour, agora estou em confuso, mas foi um dos dois, em Recife. O funcionário negro faleceu durante o expediente, e porque a economia não pode parar, se fechou um corredor, se juntou várias mercadorias, meio que se improvisou um tapume, se pegou uns guarda-chuvas e colocou em volta do cadáver, e o expediente seguiu, porque a economia não pode parar. Imagina fechar o supermercado 10 da manhã, o prejuízo que o dono tem até meio-dia ou até de tarde. Então, fecharam um corredor, improvisaram um tapume, os guarda-chuva e deixaram o sujeito negro lá, o cadáver dele, e o supermercado ficou funcionando. Ou seja, não é... Talvez alguns ouvintes pensem que é um caso isolado. Ah, não, mas é que... na verdade, a gente tem que estar por consciência humana. Pessoas morrem todos os dias. E mesmo que eu admita um absurdo, não, pessoas são mortas por seguranças de supermercado todos os dias. Não, não é todo dia, e a nossa hipótese é que tem uma cor de quem morre. É por isso que existem datas como o 20 de novembro, por isso que existem no Parobé pessoas como a dona Neila que dedicam isso, assim, que despendem boa parte da sua luta, do seu dia a dia, não só no 20 de novembro, mas o ano inteiro. Por isso que vocês veem no Parobé, a dona Neila, o ano inteiro batalhando, é por esse tipo de coisa, que nos está nos reunindo aqui hoje de manhã, e eu quero uma vez mais te agradecer por esse convite. Tem que agradecer. Alcione, eu tenho certeza que existe preconceito a ti, que é negro. Daqui a pouco o cara encontra um negro barbudo na rua, cabelo meio black power, né? Estilo. Eu estou assistindo até um seriado que é Impuros, um seriado,
porque com muitos atores negros aí, né? Uhum. Pode ser confundido com um negão lá da favela do Rio, né? Vagabundo, aquela coisa toda. Tu sente isso na pele, assim? Todo dia. Eu acho que muita gente preta sente todo dia. Tem um termo técnico que a gente usa para isso, é um termo de sociologia e que agora em outras ciências humanas, em outros fazeres científicos, a gente tem usado, que é o racismo estrutural, que basicamente ele mostra que é um problema, esse é um problema nosso, de todos, socialmente estruturado. A gente é criado, nasce, cresce no colégio pela educação que a gente recebe em casa, educação em turmar com os amigos, tudo. A gente é socializado na igreja, a gente é socializado a pensar dessa maneira. E esse conceito é interessante porque ele tira um pouco essa coisa de que o sujeito racista, a pessoa racista é uma pessoa muito cruel, muito suja, é aquela pessoa de nariz grande, verruga na ponta do nariz, sabe? Não, não é só aquela pessoa feia ou é a pessoa louca, não, nós somos, um pouco, eu posso aproximar um pouco do sexismo, né, do machismo. A gente é criado a vida inteira socializado para desrespeitar mulheres, para não considerar a humanidade de preto, para achar que criança não é ser humano, achar que criança é um desdobramento dos pais e a obrigação da criança é corresponder aos sonhos dos pais, sabe? A gente é criado dessa maneira socialmente para pensar essas coisas, e aí na hora que a gente vai conversar sobre elas e vai discutir, vale a pena discutir também como um tema social, de que não é eu que sou culpado, que eu sou racista, não, a gente é criado para isso. Um exemplo, aqui na minha cidade, Teresina, Piauí, eu frequento sempre o mesmo supermercado, que não é nem de longe o mais barato, nem o mais limpo, nem o melhor, assim. Sabe por que eu frequento o meu supermercado? Porque como eu frequento sempre há alguns anos, e por algum, eu não sei como que diabos eles ficaram sabendo que eu sou professor da Federal aqui, né? E no Rio Grande do Sul chama de URGS, né? Mas as outras universidades federais, em tudo que é lugar, chama de Federal, né? Eu não sei como descobrir que eu sou professor da Federal, então eles me cumprimentam: oi, professor. Então eu já não sou preto, eu sou professor. E aí, pelo fato de que eu não sou preto, mas eu sou professor, eu não preciso me preocupar com a roupa que eu tô. Às vezes até eu saio da pelada do futebol lá do sindicato dos professores e dou uma pedalada até o mercado para pegar umas coisas para janta. Então eu entro no supermercado com a roupa não vou em casa trocar de roupa, né? Então, por eu ser professor, eu já não sou preto, sou professor, então o segurança não me segue, tá? A caixa não duvida que quando eu vou pagar com cartão, se eu vou pagar em débito, ela não duvida que tem fundo lá no negócio. Eu saio, cumprimento de segurança, ele dá uma olhada na minha bicicleta enquanto eu estou dentro e não desconfia, não vai revisar minha bolsa na saída para saber se eu levei algum item a mais. É por isso que eu frequento sempre o mesmo supermercado. Porque se eu inventar de frequentar outro supermercado, e aí isso acontece na vida prática com muitas coisas. Na frente do supermercado tem um café que eu gosto bastante, eu frequento muito, 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 muito. Parece essas séries assim que a gente gosta de assistir, que os personagens são sempre o mesmo café, né? Sou eu. Eu vou porque eu gosto, mas eu também vou porque se eu tentar ir em outro café, pode acontecer a mesma coisa. Já me aconteceu, já deixei de frequentar outros cafés por causa disso. Sofre episódio racista, chama a gerente, conversa, explica o que houve e diz que a partir daquele dia tu nunca mais vai frequentar. Isso já me aconteceu 3 vezes aqui. E é uma razão também que eu só frequento o mesmo. Vocês podem ver também gente preta, sabe, gente preta que faz questão de pegar o canhotinho da maquininha na maquininha de pagar, a maquininha de cartão, aquele papelzinho, o senhor quer a sua via? Se vocês reparar, a gente preta tende a sempre pegar a via e sempre guardar em casa até descolorir, porque aquele é um material meio ordinário, assim, ele descolore. E aí tu vai na casa da pessoa preta, tem uma gavetinha cheia daqueles papéis descoloridos. Não é porque as pessoas são neuróticas, é porque tu pode a qualquer momento ter que provar que uma coisa que está no teu bolso é tua, que uma coisa que tu comprou é tua, que uma roupa que tu está usando é tua, que um tênis que tu está usando é teu. Então, se tu tem aquele amigo, aquela amiga preta, que entra na loja
sempre com as mãos assim, nunca com as mãos no bolso, nunca com as mãos para trás. Tu tem aquele amigo preto que, quando vai passar na porta ali, nunca passa junto com outra pessoa, sempre espera. Se tu tem esse amigo, amiga preta que guarda os canhotinhos da maquininha sempre, tu abre uma gaveta, tá cheio dos comprovantezinhos, talvez não seja porque a pessoa é neurótica, talvez seja porque a gente precisa meio que provar. E não é aquela coisa de, tipo, tu tá ali na RS, na 239, o policial rodoviário te para e pede os documentos do carro. Não, esse é o trabalho dele. Tá? E a gente às vezes se sente incomodado o policial pedir os documentos do carro. Como assim? Óbvio que esse carro é meu. Agora imagina tu ter que ter os documentos de todas as coisas que tu compra, que tu veste, que tu tem o tempo inteiro. E tu ficar nessa angústia de que qualquer pessoa pode te pedir qualquer coisa o tempo inteiro. Isso é sentir na pele. É um pequeno exemplo do que é sentir na pele. Minha esposa, ela é negra. Né? Uhum. Ana conhece a mãe, eles conhecem. E a Ana, quando criança, sofreu muito na pele, na escola, essa questão de ser negra, né? E, Uhum. e eu fico assim, às vezes, não digo indignado, mas eu fico pensando, por exemplo, tem muita coisa que não deveria ser notícia, acaba sendo notícia. Primeiro negro americano na presidência dos Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, é como se fosse uma coisa extraterrestre, sabe? Sim. Se o negro não tivesse esse direito, primeiro negro assume a Câmara de Vereadores da cidade tal, sabe? Uhum. Só vem dizer para mim que não existe mais o preconceito, coisa e tal, existe e muito, muito se acha aí, né? Por que a data de 20 de novembro é comemorada? É o Zumbi dos Palmares. Ela é mais. A raça negra comemora mais o 20 de novembro ou o 13 de maio? Isso é uma pergunta bacana, te agradeço por ela. Assim, bem didático, bem resumido. O 13 de maio, ele está ligado a um documento formal de abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Foi o último país a abolir, né? Isso, exatamente. E o último com um baita espaçamento de anos entre os outros. Para ter uma ideia, o penúltimo foi Cuba, início de 1861, creio. E nós foi quase 30 anos depois, e Cuba já estava atrasada em relação ao resto do continente. Tá? Essa data, e muita gente, às vezes, muita gente que não é negra, ou muita gente que não estuda o tema, ou muita gente que tem uma boa intenção, quer compreender melhor a coisa. Às vezes, muita gente pensa que não. A gente precisa, então, louvar a figura da princesa Isabel, porque foi ela que, no peito e na raça, deu a canetada e, bom... essa data é problemática porque, se nós pensar, seja como historiadores, ou seja como cientistas políticos, talvez, a gente vê que ao longo do século XIX teve um movimento progressivo por razões mais econômicas, economia, plantações, mudança do regime de plantação de cana-de-açúcar para a indústria, como a gente conhece hoje, né? Por exemplo, ainda mais o Parobé, que é uma cidade ainda muito industrial, né? E o papel da Inglaterra nisso, e a Inglaterra começou a barrar comércio de gente escravizada, fazer tipo uma polícia rodoviária, assim, dentro dos portos para impedir outros países de fazer. Isso veio aos poucos, por mais razões econômicas do que se dá conta que, olha, não vamos escravizar a gente preta, né? A gente preta é gente, não dá para escravizar a gente, é feio, né? Não foi isso, foi razões econômicas que levaram a parar de escravizar. Isso é o 13 de maio. O 20 de novembro, ele está ligado não só a figura isolada de Zumbi dos Palmares, mas a ideia dos Palmares, e hoje em dia, contemporaneamente, a ideia do quilombo como um todo, e nós temos muitos quilombos no Brasil. No Rio Grande do Sul, inclusive, tem muito quilombo. Taquara tem localidade de quilombo dele. Até a própria figura do quilombo urbano, às vezes, o que a gente pensa no quilombo no morro, retirado. A própria ideia do quilombo como organização social e política de gente preta, descendente de gente anteriormente escravizada, de gente hoje livre
construindo sua vida, que nem todo mundo aqui, buscando um jeito de viver, de sobreviver, de tocar sua própria vida. Essa data de 20 de novembro, ela é mais valorizada porque, olha que coisa boa, ela não é só a figura heróica do zumbi, que por si só já é uma coisa legal, mas tu tá numa luta e tu tem a imagem de uma pessoa que te antecedeu, que te encoraja. Isso é bom em qualquer situação da vida, sabe? E não só isso, mas o 20 de novembro remete à ideia do quilombo, e do quilombo como organização social, política, e a ideia de que a gente, hoje em dia, a gente preto, no ano 2020, mundo contemporâneo, urbano, cheio de tecnologia, a gente precisa se juntar, se organizar para viver melhor e para resistir a essas coisas, coisas básicas, não morrer no supermercado, não morrer na mão da polícia dentro do circular, coisas básicas. Então, o 20 de novembro ele diz muito sobre o quilombo, no Brasil chamado quilombo, nos nossos vizinhos da América Latina tem outra palavra, se chama palenque. Então, se vocês ouvirem palenque um dia, é isso, é essa ideia de quilombo, basicamente. Então, o 20 de novembro remete a essa organização da gente, social e política, para buscar meios de se entender no mundo e viver melhor. É basicamente por isso o 20 de novembro no lugar do 13 de maio. Mas a gente lembra que no colégio nós aprendemos, todas nós no colégio aprendemos 13 de maio. Hoje eu pesquiso, eu sou um sujeito preto na Universidade Federal, pesquisador, livro de pesquisa, pesquiso isso, por acaso, mas para mim a ideia do 20 de novembro não é tão velha, é meio recente. Imagina para quem não pesquisa isso. Porque eu lembro que no meu tempo de colégio nós reverenciávamos, né, a Princesa Isabel do 13 de maio, nós também. Os escravos, né? Nós falávamos muito em 20 de novembro, que é uma coisa bem mais recente. Eu estava vendo um vídeo esses dias a respeito da Dom Pedro II, a Princesa Isabel, que no Palácio eles tinham escravos, mas eram todos alforriados e com salários. Eles só estavam demorando para assinar essa lei de abolição da escravatura por causa dos produtores, né? Que não iam perder a mão de obra. Só que quando foi assinada essa lei, né, o André Trigueiro, tem um vídeo que eu vi, Papo das 9, que ele tem na internet, quando assinaram, disseram para os negros, olha, vocês estão libertos, podem ir embora. Eles sem um pila no bolso, sem terra, sem casa, e embora para onde? E ficaram nas fazendas, trabalhando, né? Porque fazer o que da vida, né? Pessoas já com idade, né? Inclusive, esses dias, do ponto de vista da literatura, a minha função é pesquisar em ciência da literatura, estou voltado aqui no departamento de letras, das letras estrangeiras, aqui na universidade. Nós estávamos falando de um romance, um autor da Martinica, um autor bacana, até ele colocou o tema da minha tese de doutorado há uns anos atrás, o Rafael Confian. Tem um romance que, mal traduzindo para o português, assim, eu diria que é A Pança do Chacal, tá? E ele tratava justamente esse ambiente na Martinica, que ali Martinica é aquelas pequenas ilhas do Caribe, as ilhas que ainda são territórios da França, tá? Então, tu tá no Caribe, mas teoricamente aquilo é território francês, tá? Que nem a Guiana, vizinha do Amapá, que tá aqui no continente, mas é França. Como se tecnicamente o Brasil tivesse fronteira com a França. Suriname, que é grudado no Brasil. Da Holanda, isso, exatamente. Aí, lá na Martinica, a abolição foi feita em 1848, e assim como hoje, a nossa abolição passou por recepção de colonização de outros países para justamente dar conta dessa ideia da mão de obra, dentre outras coisas. Tá? Alguns países americanos passaram por isso. Por exemplo, colonização alemã, a gente tem no sul do Brasil aqui, no Rio Grande do Sul, Parobé especificamente, que é uma cidade que resulta disso. A gente tem no sul do Chile, a gente tem na Argentina, a gente tem em vários lugares aqui das Américas. E aí, conforme o lugar da América, tu teve outros países, tem outros países além de Itália. A gente que é parobense, que é gaúcho, quando pensa em colonização, pensa imediatamente em Itália e Alemanha, e quem já foi em Ivoti ali pensa em japonês também, mas para por aí. Nos outros lugares da América vieram imigrantes de outros lugares. E lá na Martinica, vocês imaginam uma ilha. Martinica é tipo uma ilha que a largura maior
é tipo daí para praia, de Parobé para praia, um pouquinho menos, e a largura menor é tipo de Parobé a Gramado ali, talhando aí por Igrejinha. Isso é o tamanho da ilha. Tá? E dentro dessa ilha, quando aboliram a escravização, para suprir essa tarefa de mão de obra, veio mão de obra sobretudo da China, Síria, do Líbano, da Índia. E aí o romance, para encurtar a conversa, ele trata desse ambiente em que os trabalhadores antigamente escravizados foram soltos, que nem tu falou agora. Ah, então tá, pega a liberdade de vocês, vamos embora, vamos ser felizes na vida. E aí tu acaba ficando tu acaba ficando muitas vezes, sabe aquele trabalho em regime semi-escravizado, que tu fica pela comida, fica pela água, ou tem a cantina dentro da fazenda e eles vão disputando o troço horrivelmente. Tem muito romance do Jorge Amado que retrata Jubiabá, eu acho, um dos primeiros romances do Jorge Amado, ele retrata esse ambiente. Os caras estão em regime semi-escravizado na fazenda de cana e tem a cantina dentro da fazenda e a cantina cobra os preços horríveis para justamente ficar no 0 a 0, né? E aí, esse romance, A Pança do Chacal, ele trata de essa gente que vem imigrante de vários países da Ásia, mais as pessoas negras que ficam trabalhando na fazenda, quase no 0 a 0, isso tudo numa ilha desse tamanhozinho. Então, essa ideia de que tem que ficar, não é, as pessoas pretas não ficavam necessariamente porque, é porque o preto é acomodado mesmo, o preto não é empreendedor, né? Por que ele não fez um MEI, não pegou um financiamento na Sicredi, não fez uma microempresa? Até porque tinha mulato que era advogado, isso aconteceu também, foi um fenômeno, muitos mulatos de profissão liberal, médico, advogado. Por que o preto lá naquela época que era escravizado, por que não fez um MEI, por que não pegou o financiamento do Sicredi? Não, não é que são acomodados. Tu acaba ficando porque não tem nenhuma possibilidade de sair. Essa coisa do regime semi-escravizado não está muito longe. Ela ainda é uma realidade no Brasil. Volta e meia apareceu uma notícia nesse sentido de... Agora não, do estado que o governo está, não. Nos últimos 2 anos não acontece mais. Mas até 2018, tinha muita notícia do Ministério do Trabalho indo lá com a Polícia Federal, indo lá no interior e libertando gente. Libertando 2018, libertando o trabalhador. Agora não acontece por outras razões, o governo não está interessado nisso, mas até 2018, seguida aparecia a notícia de libertar gente semi-escravizada. Não é porque essas pessoas são preguiçosas, não têm iniciativa. Trabalho escravizado e a cor de quem está sendo escravizado é outra coisa. Na minha família, o Dalmo, finado social. Bom, a nossa família existe, eu existo. Aqui, eu estou aqui conversando com vocês, porque o finado social, em 73, Santo Antônio, aqui, entre aquela zona rural de Santo Antônio e Taquara, ali, sabe? Ali, ele, num regime semi-escravizado, assim, numa fazenda dessa, um dia veio o caminhão, aqueles caminhões Chevrolet, que tinha os nariz grandes, D10, D20, sabe? Aqueles D40, aqueles que tinham um narizão grande. Veio um caminhão desse buscar o bagaço da cana e ocorreu para ele na hora, assim, a ideia, e ele se meteu, emburacou embaixo do bagaço da cana, e foi assim que ele se libertou. Aí pegou um Citral para Taquara, outro para São Leopoldo, aí chegou na rodoviária ali de Caxias, ele contando como é que ele se libertou, né? Como é que ele foi parar em Caxias, fez concurso para a CE e tudo mais. Ele disse que chegou em São Leopoldo, na rodoviária ali, olhou para a cor dos ônibus e decidiu que ele ia pegar, para tomar o rumo da vida dele, ia tomar o ônibus com a cor mais bonita. Aí tinha um caxiense ali, e ele tomou, foi para Caxias. Ele dizendo, se tivesse um ônibus do finado Expresso Gaúcho, né, que agora é Santa Cruz, fofinho, né? Se tivesse um ônibus do Expresso Gaúcho, eu tinha ido fazer minha vida em Santa Cruz do Sul, né? Era uns ônibus lindos, assim, uma cor assim de gemada, assim, com umas listras, era lindo, e o logotipo do gauchão no cavalo, assim, com a bolhadeira, era lindo o ônibus. Ele disse, se tivesse um Expresso Gaúcho ali, eu tinha ido feito a minha vida em Santa Cruz, mas tinha um Caxias e fiz em Caxias. 73 é ontem. Não é século passado. De tu ter que fugir, tu é um preto que foge de uma fazenda de cana. Parece os romances que eu leio com os alunos, que eu faço as pesquisas hoje, né? Mas isso é vida real, é 73, foi ontem. Por isso que a nossa família existe. Social,
escapou de uma fazenda de regime semi-escravizado com plantação de cana. Alcione, as pessoas, nós seres humanos ainda não evoluímos muito e temos a péssimo hábito de julgar, né? E julgamos muitas vezes, e principalmente quando estamos falando na questão da raça negra, do preto. O preto é vagabundo, não quer trabalhar, né? O preto só quer a vida boa, né? E não é nada disso. Existe o preconceito. E, porque o preto foi morar na favela, o preto foi morar na beira do rio, não tinha outro lugar para morar. Foi morar nos trilhos, né? Morar nos trilhos, ele invadiu lá, só que foi o que sobrou para ele, né? Muitas vezes foi o que sobrou. A sociedade não deu oportunidade dele conviver como as famílias de brancos e com mais poder aquisitivo. Não deu essa oportunidade para eles terem esse poder aquisitivo. Foi o que sobrou. Uhum. Pelo menos eu penso assim. Sabe que falou uma coisa muito bacana sobre a imagem que a gente tem do preto vagabundo e tal. Tem um outro termo técnico que a gente usa muito no nosso trabalho ultimamente, justamente se chama imagem de controle. Foi formulada por uma pesquisadora dos Estados Unidos, que a gente gosta muito, a Patrícia Hill Collins, e agora, contemporaneamente, no Brasil, tem uma pensadora de Pelotas. Tá? Ela é muito famosa nacionalmente, mas ela é pelotense, a Winnie Bueno. Talvez até tenha gente que nas redes sociais segue, Winnie Bueno, tá? Winnie com W, 2 N's, tá? Winnie Bueno, que investiga muito a ideia da imagem de controle. As imagens de controle, basicamente, como essas ideias muito fortes que a gente tem sobre gente preta, e que, na real, tu não precisa conhecer a pessoa, porque a imagem de controle chega na frente e já diz tudo o que tu quer, tipo o preto vagabundo, o preto lá que vem dessa ideia, Pelotas de novo, né? Que vem dessa ideia do círculo do Charque, por isso que Pelotas é rica e parece uma cidade francesa, tá? Com a arquitetura francesa. Final do século XIX, Pelotas era o lugar mais rico aqui do Cone Sul, por causa do charque, desse trânsito e tudo mais, tudo com mão de obra preta. Aliás, e aí, a Revolução Farroupilha... Não, isso é depois ainda. Não estou dizendo, mas a Revolução Farroupilha, o pessoal fala que foi uma guerra estadual, não, foi uma guerra de Pelotas e Rio Grande contra o Império, por causa da riqueza. Pior que é bem isso mesmo, né? E aí, de lá, a gente tem essa ideia do nego ladino, tá? Que se esquiva do trabalho. Bom, se tu tivesse acorrentado com uma bola na perna, a tua família subjugada, sempre na mira do fuzil, na mira da espingarda, na mira do chicote, talvez tu adotasse estratégias coletivas de dar uma emperrada no trabalho, uma operação tartaruga da vida, assim. Mas daí a ideia do nego ladino, ela se expande e hoje é muito tranquilo para nós. Às vezes tu deixa de contratar um novo empregado preto porque poxa, mas esse cara vai fazer corpo mole no trabalho. Às vezes tu nem pensa, tu nem verbaliza para ninguém, tu pensa assim, aquele balãozinho de pensamento, que nem historinha da Turma da Mônica, né? Mas esse cara vai ser corpo mole, cara. Vai chegar bêbado às vezes no trabalho. Não. É um rapaz bom, de família boa, mas vou contratar o outro. Às vezes a gente que é preto, me acontece frequentemente comigo. E, repito, não é porque eu pesquiso, porque eu sou preto, que eu pesquiso essas coisas, porque minhas orientandas aqui de graduação e pós-graduação são pretas, não é por isso que eu não sofro essas coisas. Não é assim que funciona. Tá? É aquela coisa, não é porque tu é médico que tu não adoece, né? Não é porque tu é advogado que tu não pisa na bola, não se finge a lei às vezes. E às vezes eu me pego um surto, assim, algumas semanas trabalhando demais, sabe? Porque tu acaba aceitando essa imagem do nego ladinho, do nego na chegada em trabalho, e acaba surtando e trabalhando demais, de certa maneira, para responder a isso. Trabalha igual às outras pessoas, ou às vezes tu até realmente trabalha um pouco mais que os teus colegas. Às vezes tu é um sujeito preto e tu, antes de tu dividir o trabalho, tu já te escala e pega mais trabalho que os outros. Não é porque essas pessoas são neuróticas por trabalho, não é porque essas pessoas não têm vida, é porque talvez essa imagem do nego ladino, do nego que não serve para o trabalho, do nego que se esquiva para o trabalho, ela acaba vindo com tanta força que tu incorpora isso e tu acaba pegando
tu acaba duvidando do quanto tu trabalha, tu acaba pegando mais trabalho, tu acaba trabalhando demais e achando que está trabalhando de menos. Tá? Então, essa imagem do negro ladino, do negro vagabundo, do negro que não serve para o trabalho, ela serve muito como imagem de controle. Existem outras, mas essa, particularmente, para entender a ideia, é muito boa. Tu olha para o negro, tu não contrata. Tu acha que ele vai falhar no trabalho, ele vai chegar bêbado, ele vai se atrasar, ele vai querer ficar pedindo para sair mais cedo. Aí tu não contrata. E se tu é negro, dentro do ambiente de trabalho, daqui a pouco tu tá sempre apavorado com a possibilidade de ser demitido porque o teu trabalho é menor que o dos outros ou porque tu trabalha menos. Quando, na verdade, todo mundo cumpre o mesmo regime, todo mundo bate ponto na mesma hora. Quando é fábrica, né? Todo mundo bate ponto ali na mesma hora, 2h18, coisa e tal. Mas tu realmente acha que trabalha menos que os teus colegas. E tu tá sempre apavorado com a possibilidade de ser demitido. Não é que tu é neurótico do trabalho. É que tu pode ser que tu realmente a imagem de controle pegando, até em ti que é preto. Sabe? Nas rodas sociais, e quando eu falo nisso, eu incluo alguns acontecimentos que foram notícias aí nos últimos tempos e que muita gente se indignou, somente dentro do futebol, que é um esporte social muito grande, e na Europa e até aqui na América do Sul, negros que foram chamados de macacos e outras coisitas mais dentro do futebol e que muita gente abraçou a causa para parar com isso. Né? Como é que tu vê essa questão? Esse racismo, esse ódio, muitas vezes, as pessoas têm contra o negro, né? Só porque a pessoa tem uma cor mais escura na pele, ele já é taxado de marginal, as pessoas já ficam de ladinho, né? Cuidado, abre o olho. Uhum. Esse é um outro bom exemplo de imagem, dois bons exemplos de imagens de controle, né? A imagem de controle do negro como um fora da lei, né? De novo, eu poderia resumidamente pensar a respeito da escravização, né? O cara foge, no século XVIII, século XIX, tu tá no regime de escravização, tu inventa de fugir, bom, o escravizado fugir do senhor é crime, né? Não precisa ir longe, isso é crime, entendeu? Fugir do coisa. A mulher escravizada resistir ou negar o estupro também é crime. Imaginem hoje vocês, quer dizer, não precisa nem imaginar muito, isso acontece muito, infelizmente. A mulher resiste a uma investida nossa, a uma cantada, não sei o quê, tá? Dependendo do jeito que ela resiste, é crime, ainda hoje. E pensa naquele século XIX, XVIII, tá? No fugir da fazenda é crime. Então, é uma imagem de controle que funciona bem. Então, tu olha pro preto de cara, tipo, tu entra no espaço público, tu vê que a pessoa puxou a bolsa. A pessoa não te conhece. De repente é um espaço bacana, um café, uma loja de perfume, sei lá, alguma coisa chique, né? Aí a pessoa entra, tu entra, a pessoa puxa a bolsa. É a imagem de controle do sujeito criminoso funcionando. E a outra imagem de controle bacana é essa do futebol, a partir do futebol, de que o preto tá ali para entreter. Preto falando coisa séria, preto pensando seriamente, preto na associação de bairro, ou como vereador, ou como agente público, pensando política pública. Não, preto está ali para entreter. Geralmente, quando é que dá problema nesses casos? Quando é que o racismo aparece? Quando o preto faz alguma coisa fora do entretenimento, tá? E muitas vezes a reação do preto ela é condenável. O preto está ali para entreter, tipo, jogar futebol, claro, entretenimento. E no caso do Marinho, particularmente, né, além de entreter dentro do campo, ele entretia fora, porque era uma fábrica de memes, né, o Marinho. Né? Aí tu pega jogador de futebol, Tinga, que é um cidadão, um sujeito político, um cara que se posiciona no mundo, um cara que estuda, um cara que faz a vida da família dele melhorar, a vida de muita gente preta melhorar, desde quando era jogador ainda. No Grêmio ele era muito garoto ainda, mas no Inter ele já era esse cidadão, assim, sabe? Que nem o D'Alessandro, assim, que a gente vê como figura pública, assim, desse jeito. O Tinga já era esse cidadão que ajuda um monte de gente, muita gente cresce por causa dele. E aí o que acontece? Ele vai jogar uma partida de Libertadores e sofre isso. Ele
Porque ser um cidadão, ajudar as pessoas a crescer, a pensar melhor, muita gente preta crescer e melhorar de vida por causa do trabalho dele, não é uma coisa que espera do preto. Espera do preto que ele entretém as pessoas. Ou aquele exemplo do Inter, do Fabrício, né? Ele pisou fora da curva, o pessoal começou a ser racista com ele. Vocês lembram como é que ele respondeu o racismo, né? Bem radical, assim, bem questionável a reação dele, mas naquele momento absolutamente conveniente. Ou o Daniel Alves, né, naquele jogo, como é que ele respondeu ao racismo dos caras, né? Da banana, aquele, né? E, no caso do Marinho, ele tem sofrido muito ataque racista, por quê? Agora que ele está numa posição boa no Santos, ele está estável. No Vitória ele já era assim, no Grêmio não, por outras razões, mas no Vitória ele já era esse cara. Tu vê que tá numa posição, preto numa posição estável, as pessoas te escutam, as pessoas mais novas te escutam, a gurizada, garotada te escuta. É um cara que toma umas posições políticas fora do campo, se veste de modo a demonstrar, usa o cabelo black deles de boa, conversa pausadamente, debate com o jornalista, e isso vai ser um puto exemplo para a gurizada. Mas ele começa a sofrer racismo porque não é o que tu espera do preto. Tu não espera nem o preto sentado na poltrona ali da entrevista, de perna cruzada, com as mãos assim no centro do corpo, falando pausadamente e argumentando uma coisa inteligente, assim, de um ponto de vista. Ele falou do preço das camisetas do Santos. Cara, R$360, tu acha que o torcedor santista vai preferir botar comida na mesa, ainda mais esse ano que a comida ficou extremamente mais cara, tá parecendo os anos 80 do Sarney, né? As pessoas estão até com aquele costume do Sarney de a gente estocar comida, a gente voltou para isso, né? E o Marinho, cara, num país desse jeito que tá, 360 pila, eu vou fazer o rancho, a gente tá falando muito de supermercado, né? Mas a gente vou fazer o rancho naquele supermercado, fica na frente daquele posto de gasolina, lá naquela esquina, todo mundo conhece, ou eu vou comprar camisa. E aí o pessoal se indigna, por mais que ele tenha razão, o pessoal se indigna porque não é pela posição dele, é porque tu tem um preto fora do lugar Pensando. que marcaram para ele. Pensando ou fazendo qualquer coisa. Tem um preto pensando, né? Aham, exatamente. Tipo na música. Tu gosta do preto fazendo música. Dependendo da letra que o preto fizer, já deixa de gostar. Ou se o preto usa o engajamento de redes sociais para fomentar outras causas, não importa a causa, pode ser uma biblioteca pública numa vila, para a gurizada ter acesso a livro, porque não tem biblioteca do município, não tem biblioteca a escola do bairro não tem biblioteca, o preto lá da banda faz uma biblioteca bacana naquele bairro. Isso já pode ser considerado muitas vezes motivo de ódio, porque o preto está fazendo uma coisa que tu não espera dele, tu espera que ele faça música. E certo tipo de música. Tá? Porque se o preto é pianista, tu já critica ele porque ele está abandonando suas raízes. Se o preto, sei lá, é o baterista da banda, se o preto é o baterista, né, tu já critica o preto porque o preto está fazendo algo que não cabe a ele. Então, essa imagem de controle do preto como entretenimento, ela também é muito forte. Volta e meia a gente está puxando para isso. Quando a gente nem espera estar domingo, assando uma carne ali, escutando a rádio que a gente gosta ali para pré-jogo do Grêmio e do Inter ali, né? A gente está assando uma carne, escutando futebol ali no domingo e acaba falando uma coisa dessa para uma pessoa que está nos visitando. Porque isso, repito, não é um pecado, não é uma coisa que, eu fui racista, eu vou na igreja e... Não. É estrutural, pode ser pensado de modo socialmente estrutural e a gente ataca como um problema socialmente estrutural. É como tratar um surto de dengue só equipando os hospitais. Imagina se a Secretaria de Saúde não pensasse também em equipar postos de saúde, não pensasse em campanha de prevenção, não pensasse em botar cano nos esgotos públicos. Imagina se a Secretaria de Saúde combatesse um surto de dengue só hospital, só com leito de hospital e sem fazer as outras coisas. Não dá certo. Vocês podem, de maneira assim, esquemática, pensar o racismo desse jeito. A gente tenta resolver o racismo nessa maneira estrutural
como qualquer problema estrutural que a gente tem no Parobé, tá? Qualquer surto de doença, banditismo, qualquer coisa, tá? A gente pensa sempre estruturalmente, a gente não age só de um jeito, a gente age de vários jeitos distintos. Ah, isso aqui é aqueles telemarketing do demônio, aquelas farmácias que parecem farmácia. Aqui, aí no Rio Grande do Sul acho que não tem, mas aqui mais para cima no país tem uma rede de farmácia vermelhona, assim, sabe? E não vou fazer propaganda, e eu desconfio que eles pegam os dados e vendem. Aí eu comprei uma vez uma besteira na farmácia há 2 anos e agora minha vida está um inferno por causa disso. Comprei só uma coisa, deu R$18 a compra, uma compra estúpida. E aí eu nunca compro essas coisas, dei um deslize, aí agora estou 2 anos, tudo que eu faço tem que ficar trancando essa coisa constrangedora de telemarketing, mas é isso. Então, essa ideia do racismo estrutural, a gente pode, de maneira, com uma comparação, pensar o racismo e combater o racismo como a gente combate problemas públicos, não é só com uma ação isolada, é um conjunto de ações que tu faz na comunidade inteira, porque é um problema de todo mundo, não é um problema só do preto que morre, é um problema de todo mundo. Alcione, o nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria que deixasse um recado aí nessa data um pouquinho importante. O filho da dona Neila. Olha, o recado que eu queria dar, além de agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está junto, o recado que eu queria dar é que acho que agora muita gente já começou a entender na cidade, e tu particularmente é um aliado muito bacana que a gente tem nisso, há bastante tempo, te agradeço muito. Não é a primeira vez em novembro que tu me convida, eu te agradeço imensamente por isso. Eu que agradeço. Mas muita gente já entende o que diabos a dona Neila está fazendo nessa luta no Parobé. Agora eu acho que vocês entendem um pouco mais e entendem que não estou comparando o racismo a saneamento básico, repito, estou usando como comparação. Acho que agora a gente entende um pouco melhor que uma das maneiras de pensar o racismo e lidar com ele é pensando como um problema da comunidade toda e que a gente pode tomar várias pequenas e grandes ações orquestradas para lidar com ele e para que chegue um dia, tem gente que gosta no 20 de novembro entrar em rede social e dizer que somos todos humanos, eu não olho para a cor. Bom, se tu diz eu não olho para a cor, é tipo, imagina tu na tua vida de casado, dia a dia em casa. Então tá, vou ali no mercado da dona fulana tem que comprar arroz amaciante, pasta de dente e eu sou fiel, tá? Lembre-se que eu sou fiel, sou marido fiel. Não, tu não precisa ficar dizendo isso, né? Não precisa ficar dizendo isso, né? Quando passa o carro da RGE na rua, ei, eu paguei a minha conta em dia, tá? Não, tu não precisa dizer isso, né? Não precisa, né? Só paga, caladinho, paga, mantém em dia. Não precisa gritar pro cara do gás, né? Do sininho lá, do que bate o sininho, a musiquinha, aquela que tá na cabeça de todo parobense, né? De vocês agora. Não precisa gritar pro cara do gás que o teu gás ainda tá cheio. Não. Então, se tu precisa dizer hoje, precisa fazer questão, tá te coçando, tu não tem, dá aquela coceira, tu não consegue resistir, tu tem que ir pro Facebook, tem que ir pro Twitter, tem que ir pro WhatsApp dizer que tu não olha pra cor de ninguém, que todo mundo é humano pra ti. Aí tem. Então, se dá para dar um recado, agora eu acho que a gente no Parobé entende definitivamente o que a dona Neila está fazendo nos últimos anos, né? Está firme e forte nisso. E agora a gente entende no Parobé que é uma luta de todo mundo e que o objetivo disso é, quem sabe, chegar num dia que, de fato, cor não interfira, cor não te condena de cara, cor não te prejudica de cara, que todo mundo é parobéense igual e todo mundo está construindo uma cidade bacana, uma cidade mais bacana que a gente puder construir para a gente viver, do modo igual, sabe? Talvez um dia a gente chegue nisso, tomara que um dia a gente chegue nisso, sabe? Alcione, em 1 minuto, uma pergunta que eu não fiz para ti e se puder responder, assim, superficialmente, rapidinho, a questão de cotas em faculdades, universidades, que as pessoas estão, muitos ainda, dizendo, isso aí não precisa, tem que passar no grito, como é que vem? Olha, tem cotas, o sistema de ações afirmativas, ele não existe só para fenótipo negro, né? Para autoidentificação negra. Ele existe para muitas coisas. Ele é mais visível, e de novo, a ideia do racismo, ele é mais visível para
no que tange a pessoas pretas. Eu diria duas coisas. Em 2001, existiu uma conferência mundial que mobilizou gente preta do mundo inteiro, pré-conferências em vários países, em vários continentes, para chegar a essa conferência, que é a Conferência de Durban. E a partir como resultado da Conferência de Durban, em 2001, pretos do mundo inteiro, a partir dali nós tivemos três coisas muito visíveis como resultado disso, que reverberaram no Brasil também, em outros países também, tá? Mas no Brasil particularmente. O uso a circulação do termo afrodescendente, como uma identificação política, mais do que fenotípica, né? Política. O avanço no modo de fazer o censo, tanto é que nós tivemos censos depois disso, né? E esses censos já trouxeram esforços de mapeamento de população negra, né? E o censo ele costuma juntar autodeclarados pardos e autodeclarados negros, né? Ele junta esse número e é por isso que se argumenta em maioria, e não é uma decisão arbitrária do Brasil, muitos países adotam essa estratégia para quantificar. E a outra coisa visível que surgiu dessa Conferência de Durban foi essa iniciativa das suas afirmativas, que também ela não existe só no Brasil. Se não me engano, eu preciso me informar um pouco melhor, mas ela está prevista, ela começou em 2002 e ela está prevista para agora, 20 anos depois, em 2022, ela ser avaliada quantitativa e qualitativamente para saber a atitude que você vai tomar a partir daí, tá? Muita gente não entende que é uma ideia, é um projeto, como muitos projetos na vida, né? Vou fazer um projeto que vai vigorar por X tempo e a gente vai ter um recorte para poder observar e aí, indo esse tempo, a gente vai fazer as análises quantitativas e qualitativas para ver se continua ou não. Ah, mas 20 anos é muito tempo. Bom, por que 20 anos? 20 anos significa que tu pode entrar, eu ainda não peguei, no meu tempo não tinha ainda. Tu pode entrar, tu pode, através da tua profissão, te construir uma vida melhor. E quando pretos ingressam na universidade ou passam no concurso público, é a família inteira que cresce junto. Dá até tempo de ter filhos e os teus filhos estão agora entrando na universidade. Então, mesmo que, vamos supor que a presidência da República olhe e revogue tudo isso aí, tudo isso que está aí. Bom, 20 anos deu para fazer uma geração politicamente ativa, socialmente visível. Agora, quer ou não, pode ter o seu nariz, pode espernear aí, né, do outro lado do microfone, do outro lado do computador, pode espernear à vontade. Tu vê pessoas pretas em espaços distintos de sociabilidade e tu começa a ver gente preta jovem, tá, renovando e seguindo essas lutas. Então, em 2022, isso vai ser rediscutido para ver se valeu a pena ou não, ver se continua, ver se muda as regras, ver se retira, mas elas existem, as suas afirmativas, para muitas coisas. Se tu não tiver uma ação afirmativa, tá, que obriga e que bota uma multa pesada para tu não estacionar na vaga do cadeirante, tu vai estacionar na vaga do cadeirante, o cadeirante que se vire. O cadeirante tem que ter mérito para empurrar sua própria cadeira, dar a volta na quadra para entrar no supermercado, né? Então, isso vai ter, tá? Então, isso vai ser questionado, vai ter, mas estamos avançando bastante e a sociedade está ficando um pouco melhor com isso. Em 2022, a gente vai ver o que faz. Muito bem. Nesse Dia da Consciência Negra, eu quero agradecer a presença para fazer um registro aqui. Um dos negros injustiçados nesse país, por ter sido negro e ter sido um negro de muito sucesso, e acabaram com a carreira dele, que morreu de tristeza, chama-se Wilson Simonal. Muito certo. E eu indico um documentário que foi dirigido pelo filho dele, o Simoninha, chama-se Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei. Uhum. Desde o início da carreira até o final, esse documentário é excelente e ele foi destruído, né, por grandes empresários da música, grandes empresários de redes de rádio e televisão, né, e acabou morrendo no alcoolismo e de tristeza, né? Uhum. Imagina o Negão nos anos 70, né?
vestindo bem, andando de carrão, saindo com mulherão, fazendo sucesso lá fora, cantando com Aretha Franklin no show do Maracanãzinho. Quer dizer, pô, isso deu o que falar, né? Sim, e aí tu acaba com a carreira dele desse jeito. No futebol mesmo, o Copa de 50, Barbosa, né? É. Aí o que acontece? Qual é a decisão que nós tomamos com o futebol brasileiro? Nunca mais contrata goleiro preto. A gente lembra o quê? Do Jefferson, que era do Botafogo e da seleção. Agora, recentemente, o Hugo, que um garoto, né? Cometeu uma falha lá, que, bom, garotos cometem falha, faz essas bobagens assim, isso é aprendizado, né? Vai sofrer isso, né? O clube perdeu dinheiro com isso, perdeu uma grana que precisava por isso, mas a ideia de que tu não pode contratar goleiro preto, porque é uma posição de muita irresponsabilidade, tu bota preto no futebol, mas só naquelas posição livre, de reverência. Na posição que tu precisa de seriedade, tu não bota preto, porque tu não confia. Então, muitas pretas passando por isso. Muito bem. Quero agradecer a tua presença aí. Muito obrigado pela tua presença no programa. Aquele abraço para você e sucesso. Aliás, essa camiseta, que time é que está usando aí? Isso aqui é o Racing, que vai jogar com o Flamengo agora, semana que vem. O Racing. A Argentina vai jogar com o Flamengo, né? O Racing Clube. Tá certo. Um abraço, Alcione. Outro, até mais. Fiquem bem, tá? E muito obrigado. Conversei com o Alcione Correia, ele que é professor da Universidade Federal do Piauí. Um abração para vocês aí.